Acho que podemos começar. Desde já, sejam muito bem-vindos a este webinar. O nome deste webinar é Domina o Poder do ChatGPT e é uma iniciativa do Centro de Formações Ciência e Letras. O meu nome é Sara Correia, sou a gestora de marketing do Ciência e Letras. Hoje vou ser a vossa moderadora deste webinar, no entanto, vou falar pouco em relação às nossas oradoras. As nossas oradoras, como podem ver aqui neste slide, é a Mariana Paes, que é formadora dos nossos cursos de ChatGPT. E temos também a Adassa Santos, que começou como nossa formanda no nosso curso de ChatGPT. No entanto, com a sua orientação e dedicação, também agora é formadora do curso de ChatGPT. Só para vos explicar um bocadinho o objetivo deste webinar, é simples, é basicamente mostrar-vos que qualquer pessoa pode usar o ChatGPT de forma prática, tanto no trabalho a nível profissional, mas também no dia a dia, e que com a orientação certa os resultados podem aparecer rapidamente no uso desta ferramenta. Ao longo desta sessão, vamos perceber o impacto real desta ferramenta no dia a dia, tanto profissional como não profissional, como já referi. Vamos ver exemplos práticos, ouvir também experiências reais de pessoas que já fizeram o curso connosco. E depois também no final vamos responder às vossas perguntas. Caso queiram fazer, podem deixar aqui no chat ao longo da sessão, que nós depois no final respondemos a todas. E por fim, no final, vamos apresentar então as nossas formações para quem quiser explorar um bocadinho mais esta ferramenta, ter a oportunidade para o fazer. Espero que aproveitem este webinar e vou passar agora à oradora Mariana Paes para começar. Obrigada. Muito boa tarde, o meu nome, como já devem ter percebido, é Mariana Paes e acho que é com grande entusiasmo que venho aqui apresentar esta ferramenta para um grupo que eu espero ser bastante heterogéneo de pessoas e espero conseguir convencer-vos que realmente é para todas as respostas às várias perguntas que vocês também possam ter. Não todas, mas pelo menos para algumas. E, portanto, faço aqui também a minha declaração de interesse. Eu sou cientista de dados, portanto entusiasmo muito com esta história de inteligência artificial, mas o facto de se terem inscrito neste webinar leva-me a crer que também partilham dessa curiosidade e, portanto, que vão conseguir, espero eu, tirar daqui despertar ainda mais esse interesse que já poderão ter e tentar convencer-vos que isto realmente é algo com uma relevância universal e que, independentemente da área de atuação ou do nível de conhecimento técnico que possam ter, vão poder tirar algum partido destas ferramentas. E então, como qualquer coisa que se vá falar sobre qualquer assunto, mas em particular na inteligência artificial também acontece, temos que pôr aqui um slide da história. Mas não se preocupem que não vai ser para entrar aqui a fundo, é só para vos lembrar que esta história da inteligência artificial, embora tenha tido um foco brutal e uma ascensão muito grande recente, que atingiu definitivamente um novo patamar, tem uma longa história subjacente e, portanto, não é um conceito novo. Mas nós hoje vamos nos focar um bocadinho naquilo que é a sua forma de estar desde o aparecimento do ChatGPT e, portanto, desde 2022, que julgo que é um pouco mais alinhado com aquilo que é a vossa expectativa aqui e agora. De qualquer das maneiras, o que eu acho que veio aqui realmente acrescentar, sobretudo desde 2022, com o lançamento do ChatGPT, foi uma acessibilidade que era inédita. Portanto, uma interface, ou seja, uma maneira de interagir que toda a gente conseguiu de alguma maneira usar, com capacidades que surpreenderam muita gente e que iniciou um grande até reflexão em relação à nossa maneira de estar na vida, pelo facto e a nossa maneira de trabalhar. E, portanto, nestes últimos anos foi um bocadinho isso, que foi uma explosão quase de interesse marcada por este lançamento do ChatGPT e nós vamos mostrar aqui um bocadinho de que forma é que isso pode contribuir para a vossa vida e de que maneira é que estas ferramentas têm vindo a insinuar-se no nosso dia a dia. Primeiro, se calhar associamos o ChatGPT a uma conversa, a um texto, mas a realidade é que estas ferramentas que agora estão a nós acessíveis têm muitas modalidades e tratam de muitos tipos de dados, muitos tipos de fontes,
desde texto, a imagens, que também foi algo que esteve muito focado agora nas últimas 3 semanas. Para quem eventualmente tenha esse interesse, já viu que as imagens e a geração de imagens com inteligência artificial também está muito agora na boca do mundo, mas também até áudio e até moléculas. Mas se calhar mais interessante ainda é a ideia de juntar todas estas modalidades e ter às vezes modelos que conseguem gerir isto tudo, conseguem receber um texto, mandar uma imagem, receber uma imagem, dar uma explicação. Isso é, sem dúvida, aquilo que depois acaba por também trazer uma outra camada ainda de interesse à utilização destas ferramentas. Perguntam vocês, ou se não perguntam, eu digo-vos. Mas como é que elas chegaram a saber estas coisas que parecem saber quando nós falamos com elas? Como é que o ChatGPT aprendeu? Pronto, isto é levantar aqui um bocadinho um véu, obviamente, de uma coisa muito complexa, mas aquilo que acho que era importante nós mantermos aqui em mente é que estas ferramentas surgiram de um vasto volume de informações, de dados. Milhões de livros, artigos científicos, páginas na internet, posts e conversas em redes sociais, e, portanto, temos por um lado, uma grande diversidade, desde obras literárias clássicas até código de programação. Isto não quero que ninguém fique já preocupado com isto, mas a realidade é que estas ferramentas também andaram aqui a ler código, mesmo para quem eventualmente lhes pareça isso uma coisa um bocadinho mais estranha, e até conversas online, e-mails, conversas na internet. E, portanto, isto, por um lado, foi necessário um grande poder de computação. E se calhar é um bocadinho por isso que só agora é que chegamos a poder tirar este tipo de partido destas ferramentas. E depois, por outro lado, é uma grande quantidade de informação às quais elas têm acesso. Isto vai ter muitas implicações no futuro, seja com a necessidade de cada vez mais poder de computação para dar resposta, quer seja com a necessidade de atualizar constantemente com novos dados. O que é facto é que estes números mostram por si mesmo o quão próximo do coração das pessoas esta ferramenta acabou por ser. Comparada com tantas outras, vejam o tempo que demorou a atingir 100 milhões de utilizadores, 100 milhões de utilizadores, em apenas 2 meses, que é muito menos do que outras que temos aqui como exemplo, que demoraram um pouco mais a atingir, mas também atingiram este nível de utilizadores. Isto, pelo menos na minha perspectiva, vem de ser uma coisa fácil de experimentar, que acaba por ter muitas utilizações em muitas áreas diferentes e também de alguma viralidade, boca a boca, dizer: olha, já experimentaste, experimenta isto, que consegui fazer isto e aquilo com esta ferramenta. Aliás, no fundo, vocês estão aqui com certeza um bocadinho na sequência disso. E outro sítio onde nós conseguimos concluir que isto tem este impacto é, basta, enfim, ligar a televisão ou ver as notícias, não é? Está em todo o lado. E uma das coisas que se calhar também nos preocupa é de que forma é que isto vai impactar o mercado de trabalho. De que forma é que isto vai ou de que forma é que isto está? Isto realmente já não é um se, não é? É um como é que nos vamos adaptar a uma coisa que acaba por já ser, pelo menos em alguns domínios, uma realidade e que já afeta diretamente o nosso país e o estrangeiro e o Brasil e todos, enfim, é realmente um fenómeno global e há setores inteiros com necessidade, certamente, de requalificação para que estejam alinhados com isto que vai ser certamente o futuro. E isto atinge todos os domínios, não é? Portanto, o domínio da saúde, o domínio da educação, em todas as vertentes, seja na perspectiva de docente, seja na perspectiva de aluno ou de formando. Temos aqui também alguns exemplos até no âmbito do turismo. O ChatGPT às vezes é utilizado para planear férias, não é? De que forma é que isto depois impacta aqui o mundo do trabalho? É uma questão muito, muito pertinente atualmente. Estamos a falar de ondas de mudança, mas estamos a falar de oportunidades e também de desafios. Portanto, é precisamente nesta necessidade de requalificação que se inserem, se calhar, as respostas a estes desafios. A ideia, pelo menos a nossa, é empoderar o humano para poder utilizar da melhor maneira possível a inteligência artificial.
Nós, enfim, isto é sobre o ChatGPT, e o ChatGPT é sem dúvida o mais falado, mas há todo um ecossistema de inteligência artificial conversacional, ou de chatbots, como se costuma dizer, que cada vez tem vindo a ter mais, mais atores neste plano. Cada um com os seus pontos fortes, uns às vezes mais vocacionados para código, outros mais para escrever, outros mais para pesquisar. Apresentamos-vos aqui alguns exemplos que nos parecem relevantes, desde, por exemplo, o Mistral AI, que é uma empresa europeia e que, portanto, pode ter, às vezes, também outras aplicações. Nós estamos a falar, os mais comuns são tudo empresas americanas, como sabem, como é o exemplo. O Copilot está mais ligado ao ecossistema da Microsoft, isto é, aos nossos Words, aos nossos Excels, às nossas OneDrives, aos nossos Windows. Mas também temos, por outro lado, o chamado Gemini, que é o correspondente, mas da Google, portanto, ligado à nossa Drive e ao nosso Gmail. E, portanto, todos estes chatbots podem interagir de forma diferente com as nossas ferramentas, como também vamos poder ver mais um bocadinho. E temos ainda outras plataformas, como, por exemplo, o Poe, que tem vários destes chatbots lá dentro, mas todos com a mesma cara, e podemos interagir através da mesma interface, ou seja, da mesma forma gráfica, com vários chatbots diferentes. Temos aqui o Claude, que é ainda talvez o concorrente mais direto, mais óbvio do ChatGPT, e temos também o Perplexity, mais focado em fornecer respostas com base em fontes. Nós já vamos levantar aqui um bocadinho o véu também do como isto pode ser importante para algumas das preocupações que certamente poderão ter. Ora, nós temos um vídeo já preparado para vos ajudar. É uma espécie de um guia para iniciantes, portanto, independentemente do que possam fazer, vamos partilhar aqui o link para o vídeo e mesmo que me digam, "Olha, eu não sei mesmo nada, nem sei ligar o chat GPT, nem sei começar a utilizá-lo, este vídeo vai-vos ajudar e, portanto, nós conseguimos que todos estejam a um nível de começar a poder experimentar e a evoluir na forma de interagir com estas ferramentas. E, portanto, criar conta é fácil e é só seguir o vídeo para começar a utilizar. Nós não vamos aqui fazer essa explicação, mas se tiverem dúvidas nesse âmbito, já tenham tentado, estão completamente à vontade para as deixar no chat. Ora, então, o que é que nós podemos fazer aqui com os nossos chatbots? Isto é só um conjunto de exemplos, bem na certeza, ok? Mas podemos fazer coisas como classificar, ou seja, organizar informação em categorias, podemos gerar blocos de texto, nesta categoria vai entrar criar e-mails, criar artigos, criar poemas, já vamos dar alguns exemplos. Manter uma conversação, dizem-me, essa é óbvia, não é? É um chatbot, como manter uma conversação. Certo, mas também há algumas utilizações dentro da ideia de manter uma conversação que podem não ser óbvias. E, portanto, coisas como simular determinados diálogos são coisas que nós podemos aprender para tirar ainda mais partido destas ferramentas. Completar texto, transformar texto, e aqui dou exemplo como traduzir, converter, resumir, e depois deixo aqui um bocadinho que para ele italiano, francês, chinês e Python, JavaScript e HTML é tudo linguagens. Portanto, ele também se entende com essas coisas como sendo linguagens. E, portanto, quem diz transformar texto até pode dizer converter código também, ok? Eventualmente não será uma utilização para toda a gente, mas fica aqui a referência também. Já fornecer factos. Imagino que alguns de vocês digam, mas eu não confio totalmente. E pronto, essa é também outra temática que nós queremos, obviamente, falar convosco. Percebo que é uma parte mais polémica e é precisamente por isso que, se calhar, aprender realmente a utilizar estas ferramentas pode ser muito enriquecedor do partido e da segurança com que as podem utilizar no futuro. Ora, existe todo aqui um conceito, a qual agora chamamos de engenharia de prompts, que eu vou pedir aqui à Adassa para nos explicar melhor. Pode ser? Sim.
Boa tarde a todos. Bom, primeiramente gostaria de dizer que é uma honra estar aqui, porque eu sou ex-aluna, né, desse curso e a Mariana foi minha professora. Então, eu posso dizer a vocês que se eu conseguir, vocês também conseguem. Eu acho que é um curso muito importante para qualquer área. Por exemplo, eu não tenho nada da parte de tecnologia e informação, mas sou da área da saúde, mas eu tenho visto o quão importante tá, o conhecimento da parte da utilização dos chatbots, ok? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês como escrever bons prompts. E aí eu posso dizer para vocês como posso falar, três fórmulas, três estratégias. Um deles é ser específico, então é quando você diz exatamente o que você quer. Tá? Descreve então esse objetivo também. Então, descrever o objetivo é uma das formas, uma das estratégias que nós podemos utilizar para melhorar o nosso prompt. E é como explicar para a inteligência artificial, então, para que serve a resposta, tá? Então, explique para que serve a resposta e a gente pode, por exemplo, dar um objetivo de para um e-mail. Então, o objetivo seria para um e-mail, para o uso de redes sociais ou mesmo para tradução. Um exemplo que eu uso muito no meu dia a dia, no meu trabalho, é que eu estou a trabalhar aqui em Portugal. E como eu sou brasileira, né, a linguagem de português para o Brasil e português europeu é diferente. Então eu tenho usado muito, tá, o ChatGPT para isso, para fazer transcrever, né, traduzir de uma forma. Mas a Daça não é português do mesmo jeito? Não, não é, tá? Por experiência. Então às vezes uma linguagem que eu preciso o ChatGPT tem me auxiliado muito nisso no meu trabalho. Então, eu acho que é uma forma muito importante a gente ter esse conhecimento. O outro também, o terceiro e não menos importante, é descrever o contexto, tá? Que a gente inclui, então, informações adicionais. Então, eu dou a ele um documento ou uma notícia, tá? Ou até mesmo uma imagem e peço para ele descrever por parte desse contexto. No meu conceito, assim, para nós termos um bom prompt, ou seja, né, o que, que seria um prompt? São estratégias que nós utilizamos para estruturar os seus pedidos na inteligência artificial. Então, para mim, seria como a gente fizesse três perguntas básicas para a gente ver uma qualidade do prompt. Seria o que eu quero? Tá? Seria, acho que para mim, o primeiro. Segundo, para que eu preciso disso, tá? E o terceiro, para quem é o conteúdo? Então, eu acho que se responder essas três perguntinhas assim, descrever isso de uma forma para você dar para o chat, eu acho que isso é muito importante. Então, você passa para mim, Mari? Então, quando vocês fizeram inscrição para esse webinar, a gente fez uma seguinte pergunta: o que pretendem fazer com o ChatGPT? Então, com esses resultados, nós vimos os que foram mais apresentados, tá? E aí deles foram geração de ideias para apresentação e relatórios, pesquisa de informação, resumo de uma notícia e redação de textos. E aí, então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês uns exemplos para ficar mais fácil, assim, o conhecimento de vocês. Então, por exemplo, na geração de ideias para apresentação e relatório, quando eu faço um prompt mal formulado, exemplo, dá-me ideias para um relatório sobre produtividade no trabalho remoto. Ok, se eu passar isso para o chat, ele vai me dar uma resposta. Mas se eu quiser uma qualidade melhor, que ele seja mais específico, que ele seja mais adequado para aquilo que eu estou mesmo à procura, então eu faria um prompt melhor. Qual seria esse prompt? Gere 5 ideias principais para um relatório direcionado à direção de RH sobre como melhorar a produtividade em modelos de trabalho híbrido, incluindo sugestões baseadas em dados, práticas de empresas, líderes e impacto no bem-estar dos colaboradores. Aqui nós podemos verificar que uma das estruturas, né, de uma das fórmulas que nós podemos verificar é o descrever o objetivo, porque eu estou mostrando que eu quero um relatório direcionado à direção do RH, mas também com o objetivo de melhorar a produtividade em modelos de trabalho. Então, quando eu descrevo o meu objetivo, né, favorece, então, eu indico para o resultado e a finalidade desejada. Próximo, Mari. Já na pesquisa de informação, um exemplo de pesquisa de informação para um prompt mal formulado seria: onde passar férias no Brasil? Bom, quem é brasileiro sabe mais ou menos
onde gostaria de passar. Mas e quem é de fora e gostaria de visitar o Brasil, por exemplo, teria que ter mais informações, né? Então, eu, por exemplo, faria assim um prompt melhor, né? Faz um plano de férias nos Lençóis Maranhenses para uma semana, tendo em conta de que somos 4 pessoas e gostamos de paisagens fotográficas, gastronomia local e tranquilidade. Eu poderia também adicionar como forma de transporte, né, horários melhores para conhecer, né, as partes mais turísticas. Então, tudo isso, você dando essas informações para o chat, né, um chatbot, isso aí você favorece uma melhor resposta, tá? Então, aqui a gente utilizou, né, a questão mesmo de uma fórmula de ser específico, ok? Já no resumo de uma notícia, um exemplo seria ruim. Qual a importância dessa notícia? Nesse caso aqui, qual notícia que nós estaríamos a dizer, né? Então, para ficar um prompt que tenha uma qualidade melhor na sua resposta, nós podemos dizer assim: com base na notícia, e eu colocar, anexar essa notícia no chatbot e fazer a seguinte pergunta: qual o impacto que a minha profissão de administrador ou gestor ou qualquer outra profissão poderá sofrer com a inteligência artificial e automação? Então, eu acho que essa parte de você entender esses três fórmulas, digamos assim, né, como ser específico, descrever o contexto, descrever o objetivo, já ajuda muito a questão da sua qualidade das suas respostas, tá? Então, é o que eu sempre, é que sempre a Mari fala e é uma coisa que é importante. A qualidade das suas respostas estão diretamente ligada à qualidade das suas perguntas. Então, o tipo de pergunta que você faz para o chat, ele vai te dar uma melhor resposta, ok? Próximo. E aí, em relação à redação de textos, vocês podem perguntar para mim, fazer uma pergunta. Adassa, mas eu posso, só tem que usar um de cada? Não, eu posso usar os três ao mesmo tempo, ou dois, tá? Dessas estratégias para melhorar o nosso prompt. Então, por exemplo, aqui, faz uma história para uma criança. Bom, ficou bem vago, né? Ele pode fazer várias histórias, não especificamente naquilo que eu gostaria de falar, né, para alguém. Então, fica muito vago. Então, assim, um prompt que poderia ser melhorado és um conhecido escritor que publica contos de ficção científica para crianças. As tuas histórias são criativas e vívidas e com menos de 150 palavras. Pode escrever-me uma história que inclua uma referência ao metro, ou metrô no Brasil, né? Então, quando eu estou aqui, eu estou dando, né, informações específicas para ele, para que ele possa, então, fazer uma escrita, ele ser um escritor que faça uma escrita como contos de ficção científica para crianças, ok? E aí tem também, a gente pode selecionar, com menos de 150 palavras, então assim, ele vai sempre, se você quer uma coisa muito longa ou mais resumida, colocar essas informações favorece a qualidade da resposta que o chat for dar para nós, ok? E aqui, por exemplo, uma referência que nós poderíamos ter no contexto é ao metro, tá? Então, eu expliquei para ele, eu apresentei para ele qual tipo de história e que tipo de população, né, de que eu gostaria que ele falasse. Pode passar, Mari. Bom, aí só um exemplo para vocês verem um resultado comparativo entre um mau prompt que você possa fazer ou um prompt melhorado, é o seguinte. Quando a gente coloca, então, um mau prompt, é que eu fiz uma pergunta muito vaga, ele pode me dar qualquer texto. E, às vezes, não é aquilo que eu gostaria de falar. E quando eu dou um foco, então, a parte do prompt, né, que seja com maior qualidade, explicando melhor, sendo mais detalhista, né, aí a gente consegue ter um texto melhor e para a população que eu quero falar, ok? Então, um exemplo, eu vou ter que ler esse textozinho rapidinho, porque eu achei muito fofo, que é assim, o metro das estrelas, metrô, né? A Leonora apanhava o metro todas as manhãs, mas naquela terça-feira o ecrã dizia: próxima paragem, Saturno. Ela riu, pensou que era uma brincadeira, até ver os anéis do planeta pela janela. Os outros passageiros, tranquilos, usavam capacetes de bolha e
liam jornais com títulos como Marte reabre jardins suspensos. O revisor robô picou seu bilhete com clique-clique e disse: Primeira vez no metro galáctico? Leonora acenou, boquiaberta. Relaxa, Saturno tem os melhores gelados de anéis de gelo. Quando voltou à Terra, só tinham passado 5 minutos, mas o seu bolso tinha um recibo gelado de poeira estelar, 3 luas. Para quem é do Brasil, gelado é sorvete, tá? Então, gelado é sorvete. Então, sim, a gente apresentou, ó, e eu achei tão fofinho que quando você coloca esse texto e você pede também para ele fazer imagens, que a Maria depois vai apresentar, ele também fez essa imagem aí muito fofinha. Então, eu acho que a questão mesmo de você afunilar, explicar, quanto mais você dar detalhes daquilo que você quer, melhor ficará a resposta, né, do nosso chatbot. Pode passar. Bom, outras técnicas úteis que eu acho muito importante, acho assim, que para mim, como estudante do curso, foi muito importante para a minha utilização no dia a dia, foram essas técnicas, tá? Pode passar, Mário. Nós temos, então, vários padrões de prompts, temos mais, mas eu queria apresentar um pouquinho para vocês essas 5, né? E dentro dessas 5, eu acho muito interessante porque você pode pegar esse mesmo prompt para diferentes áreas. Então, para o meu dia a dia, eu utilizo, como eu já falei para vocês, a questão de escrita, né, de traduzir português brasileiro para português europeu, a questão mesmo do meu trabalho como gestora de projetos. Então, eu utilizo muito essa questão de formatações de prompts. Então, dependendo da sua forma, eu acho que é importante vocês terem esse conhecimento. Um deles é o persona, que para mim eu acho mais legal, que é quando a gente fala para ele assim, chat, seja um profissional, ou se não, tem um papel X. Um exemplo que eu acho interessante é quando eu falei assim para ele assim, és um nutricionista e eu gostaria que você me sugerisse 3 tipos de lanches para quem trabalha em escritório e que não seja doce. Então, quer dizer, como eu coloquei para eles como persona, ele é um nutricionista. Então, olha, o seu papel aqui é ser nutricionista. Se você fosse um nutricionista, o que você proporcionaria para mim? Então, ele vai responder para você e fica uma resposta bem gostosa, tá? O segundo é refinamento de questões. Esse refinamento de questões, o próprio nome diz, é você refinar por questões, tá? Então, por exemplo, eu faço várias perguntas para o meu chat e ele vai, então, afunilando, ele vai deixando ele mais preciso, a resposta mais precisa. Então, por exemplo, chat, me dê dicas para o Dia das Mães. Ok, mas e se ela gostar de jardinagem? Aí o terceiro pode falar, mas eu quero um presente até no máximo 30 euros, né? Ou 30 reais, ok? Então, quando eu faço essas perguntas, ele vai me dar uma resposta mais precisa. Então, a gente chama isso de refinamento de questões. O persona de audiência nada mais é do que a gente dar a ele, tá? Adaptar uma resposta a um público. Então, por exemplo, naquele anterior nós fizemos para crianças. Então, eu colocar, olha, eu preciso para esse tipo de público. Então, um exemplo para vocês entenderem. Chat, por favor, me explique o que é inflação. Me fale o que é inflação, mas eu gostaria de que fosse para uma criança de 10 anos. Me dê, então, exemplos do dia a dia. Então, quando você fala isso, né, que você quer uma audiência X, que nesse caso, para nós, que eu utilizei aqui, foi uma criança de 10 anos, fica mais específico e aí a resposta dele será também mais específica. O poucos exemplos, por exemplo, o nome já diz também, poucos exemplos. É quando você dá um exemplo, um ou dois, né, exemplos para o chat e ele vai. E você pede para ele, então, reproduzir isso de uma forma diferente, ok? Então, por exemplo, é, chat, aqui está um exemplo de mensagem de aniversário. Por favor, aí depois você coloca lá um exemplo. Parabéns, que o seu dia seja muito feliz. Aí depois você pede para o chat. Crie então mais 2 mensagens com mais ou menos esse padrão. Então ele vai dar para você essa questão mesmo de utilizando esse exemplo, né, de 1 ou 2 exemplos, e aí ele vai poder te dar mais informações relacionadas de uma forma diferente, tá? E a interação invertida
né? Ela nada mais é do que ser ao contrário. Ao invés de eu fazer perguntas, eu vou pedir para que o chat faça perguntas para mim. E aí, quando ele fazer essas perguntas para mim, dependendo da minha resposta e da forma do que eu quero, tá? Ele dá um resultado melhor. Então, por exemplo, faz-me 3 perguntas sobre meus hábitos, de estudo. Tá? Então, aí eu faço a pergunta, posso responder essas perguntas e depois eu falo assim, então depois sugere para mim, tá, um cronograma semanal para que eu possa melhorar, né, organizar melhor o meu dia para os estudos. Então essa forma de interação invertida, ela é interessante, né, porque você tem uma interação melhor com o chat GPT. Na minha questão, que eu falei e repito, e acho que isso é muito importante, a qualidade das suas respostas, o que você quer para um chatbot, independente se ele seja um chat GPT ou outro, é a qualidade dos seus prompts, tá? Então, ter prompts bons vão gerar respostas boas, tá? Então, ter essa habilidade, eu acho que faz total diferença, seja para o seu dia a dia, seja para o seu trabalho. Então, realizar isso, ter conhecimento desses tipos de padrões é muito importante. Bom, próximo, Mari. Bom, agora eu vou deixar a Mari volta para falar sobre geração de imagem, vídeo e som. É nós, pronto. Vou só fazer aqui uma chamada de ação. Podem ir pondo as perguntas no chat. Nós vamos ter tempo depois para esmiuçar tudo o que vocês sentirem que há necessidade também para perguntar, está bem? Mesmo que não tenham nenhuma resposta imediata. Agora, retomando aqui as nossas gerações, nós focámos-nos um bocado nestes exemplos na parte de geração de texto e tentámos levantar aqui um bocadinho o véu. Eu estou sempre a dizer isto, mas é um bocado o que estamos realmente a tentar fazer, de que estratégias podemos fazer para ter melhores resultados em termos de texto. Mas o que é facto é que também existe todo um outro mundo de geração, que, tal como o que texto, agora está muitas vezes integrada em muitas destas ferramentas, gerar imagens. E a verdade é que isto tem avançado com incrível rapidez, tal e qual como aconteceu relativamente ao texto. São ferramentas que, pelo menos até um certo ponto, estão também acessíveis a todos, e podem aplicar a vossa criatividade. Não posso dizer sem limites, mas se calhar com menos limites do que tínhamos antes de ter estas ferramentas. Acaba por ser, numa certa forma, uma democratização da criação visual. Claro que existem aqui implicações em diversas áreas, como do design e do marketing, que também são questões que gostaríamos de discutir. De qualquer das formas, é possível, atualmente, começar a gerar imagens, algumas delas até com aplicações já mais sérias, incluindo imagens que podem ser ilustrativas ou explicativas de alguns conceitos simples, que ele consegue gerar com um pouco de, enfim, de arte do prompt engineering. Ora, quem diz imagem, diz o vídeo. O vídeo, como vocês vão ver aqui alguns exemplos, também está a evoluir em termos de geração de imagem. É mais um nível de criatividade que está em acesso. Aqui já não temos um conjunto um bocadinho já mais restrito de ferramentas. Está mais no início, mas parece ser bastante promissora a área também, e portanto temos aqui alguns exemplos de pequenos prompts que geram imagens que são, de alguma forma, são sintéticas, não é? Isto é uma galeria que não existe. É uma galeria que foi inventada com base, lá está, noutros vídeos, mas esta em particular não existe e foi criada pela geração da imagem. Temos ainda outras formas de interagir. Vamos ouvir aqui um pequeno exemplo. Como Bom dia, ChatGPT. Em que me podes ajudar? Bom dia, Mariana. Posso ajudar com qualquer coisa que precises. Tens algum projeto ou dúvida em mente hoje? Queria pensar o que é que vou fazer para o almoço. Que tal fazer uma massa com pesto e couve-flor? Podes saltear a couve-flor com alho e um pouco de azeite, depois misturar com a massa e o pesto. Se quiseres, podes acrescentar mais vegetais ou até um pouco de frango para uma refeição completa. ChatGPT. Olha, eu não tenho nem couve-flor, nem pesto, nem manjericão, nem pinhão para agora ir fazer pesto. Sem problema. Podemos improvisar. Tens algum outro vegetal ou molho que possas usar?
Talvez brócolos ou espinafres? Ora, o que é que eu vos quero dizer aqui? Estas funcionalidades têm evoluído também muito e, portanto, acaba por começar a ser uma interface mais natural, que, como ouviram, até é possível interrompê-lo. Ele já estava ali a dizer que eu ia fazer um peste, e assim, ChatGPT, calma. É possível até tentar começar a ter este tipo de interação com alguma naturalidade, interrompendo, e há alguns contextos, como por exemplo, se precisarmos de interagir com ele sem mãos, ou para as pessoas que tenham mais facilidade de comunicar verbalmente, pode ter algumas aplicações e tem evoluído também em termos de funcionalidades. Atualmente já podemos pedir para ele ir pesquisar na internet e ele dar-nos essa resposta. Portanto, há aqui algum potencial que podemos tirar deste workflow. É obviamente que este exemplo é mais uma brincadeira, mas existem muitas aplicações para isso. Este exemplo da cozinha para mim é engraçado, porque eu penso assim, às vezes realmente eu quero lhe perguntar qualquer coisa e tenho as mãos sujas, portanto é apenas um bocadinho para representar aqui esse contexto. Mas eu, para vos ser totalmente sincera, acho que se calhar uma das maiores revoluções que nós podemos tirar destas ferramentas é na inteligência artificial, tudo integrada naquilo que já são as nossas ferramentas familiares e habituais que nós utilizamos para fazer os nossos trabalhos e as nossas tarefas do dia a dia. Este tipo de integrações, ou seja, quando eu digo integrações, estou a falar destas ferramentas já mesmo unidas aos próprios Words, Excels e a várias outras ferramentas, nomeadamente de e-mail, que utilizam, e que o que se está a ver é uma integração gradual e contínua, às vezes até um bocadinho silenciosa. Nós às vezes já nem nos apercebemos que temos ali por trás uma ferramenta de inteligência artificial, mas o que é facto é que se calhar aquelas notícias que nós fomos ler já são produto da inteligência artificial ter decidido que aquelas são alinhadas com os nossos interesses, ok? Mas isto é, portanto, algo que acaba por ser um bocadinho imperceptível, mas e são integrações que já estão a acontecer a nível do e-mail, a nível de ferramentas de design e de escrita, e que vão integrando com as nossas ferramentas familiares, modificar, transformar o nosso workflow. E também neste contexto, saber tirar partido e utilizar estas ferramentas pode ser transformador para a nossa produtividade e para a nossa capacidade de produzir conteúdos. Seria infinito. Acreditem que seria com grande gosto que eu, só aqui com base neste slide, vos daria infinitos exemplos de como isto pode ser aplicado, ok? Acho que, havendo alguns interesses alinhados, podemos discutir algumas destas coisas com base no que puxem do chat, está bem? Mas, neste momento, os exemplos são infinitos. Temos integrações com as coisas da Drive, como já falei, com o próprio Word, com os e-mails e há muito potencial realmente para isto mudar as nossas tarefas do dia a dia. Eu, enfim, vou fazer aqui um overview daquilo que é a nossa oferta formativa adicional para poder aprofundar este tipo de conteúdos. Nós já vamos, se não estou em erro, para uma quinta edição de um curso de 21 horas, com públicos heterogéneos, em que eu tenho o enorme gosto de aprender com os formandos para poder também transmitir-lhes estes conteúdos da forma mais adequada às suas especificidades dos seus trabalhos e das suas necessidades. Estamos a falar de aulas que são completamente online, portanto não exige que se desloquem, mas que são aulas que têm verdadeiro conteúdo, enfim, sensação de sala de aula em que nós interagimos, nos conhecemos e conseguimos aprender realmente a trabalhar. É destinado a quem? Não é só a quem é técnico, não é só a quem tem muita vontade no computador, é destinado a toda a gente, ok? Portanto, quem eventualmente precise de mais alguma ajuda, nós conseguimos dar as ferramentas para que todos nós consigamos tirar partido disso. E temos também outras edições que temos feito, já mais personalizadas para empresas ou associações, em que o conteúdo é, obviamente, adaptado totalmente às necessidades da equipa e do tipo de tarefas que tenham e, naturalmente, que os próprios horários em função disso.
Penso que não me estou a esquecer de nenhuma coisa. Não vos vou amassar aqui com um plano de conteúdos, mas também vos posso dizer que é muito frequente, sobretudo aqui nos exemplos de apoio às funções, mesmo nas turmas que nós temos com mais heterogeneidade de alunos, adaptamos os exemplos que demos em função daquilo que também vamos conhecendo ao longo das aulas, que são as necessidades dos alunos. Portanto, isto são exemplos, existem inúmeras tarefas em que podemos dar esses exemplos. E depois também aqui uma menção a que o curso é elegível para o cheque de formação, que corresponde a um financiamento até 750 euros por ano para formação na área digital e que está acessível a. Eu vou arriscar dizer a praticamente toda a gente, porque eu ainda não sei muito bem quem é que pode não ter acesso a isso, porque acho que até a administração pública tem essa possibilidade. E, portanto, isto aplica-se a esse cheque e tendo em consideração que as formações têm datas até 30/9, têm que concluir a 30/9, 30 de setembro deste ano. Esta turma que temos para o 9 de maio ainda está elegível para este cheque. O gosto que existe é em poder tornar estas ferramentas e responder a todas as perguntas do que é que são as especificidades de cada um. Eu teria muito gosto em começar a fazê-lo já, agora na nossa sessão depois de Q&A. Portanto, é só questão mesmo de colocarem as vossas questões. Já tivemos, naturalmente, experiência em adaptar para vários contextos, desde saúde até mais de indústria e até na área do turismo, e que obviamente têm especificidades diferentes e, portanto, são adaptados os planos de formação àquilo que são as necessidades do tipo de trabalho que existe nessas empresas. Vamos passar aqui uns pequeninos vídeos da experiência que alguns dos formandos tiveram no nosso curso geral, para terem uma ideia também do que podem tirar de fazer um curso mais alargado. Portanto, estamos a falar de 21 horas, era algo que naturalmente seria impossível fazermos nesta tarde, mas que gostaria que tirassem aqui um bocadinho do que. Olá, o meu nome é Isabel Matias, sou professora de inglês do terceiro ciclo e secundário e fiz a formação de introdução ao ChatGPT no Ciência e Letras e o curso foi verdadeiramente excelente. Na minha parte profissional, o ChatGPT apoia-me na criação de materiais didáticos personalizados, na elaboração de planos de aulas diferenciados, na adaptação dos conteúdos aos diferentes alunos, aos diferentes perfis de alunos e diferentes níveis de competência. Também uso o ChatGPT para desenvolver atividades interativas, jogos pedagógicos, exercícios de todo o tipo, muitas vezes com base em músicas, vídeos, temas atuais. O ChatGPT tem sido um apoio valioso na construção de materiais, sequências didáticas mais criativas, motivadoras para os alunos, também na preparação de projetos interdisciplinares e também na parte mais burocrática, relatórios e planos, atas, e-mails. O que nessa parte é uma excelente ajuda, que é a parte que eu menos gosto de fazer. É sem dúvida uma ferramenta que tem enriquecido a minha prática docente, contribuindo para uma abordagem mais inovadora e eficiente no ensino das línguas. Temos ainda um O outro. meu nome é Daniel Pereira, sou jurista e fui desafiado pela minha instituição para tirar o curso de ChatGPT. No início, antes da formação, eu apenas utilizava o chat muito esporadicamente. Após a formação, foi uma verdadeira mais-valia. Comecei a compreender o verdadeiro potencial da ferramenta, principalmente na forma como posso estruturar pedidos, dar contexto e obter respostas por mais úteis e personalizadas. Hoje em dia é uma ferramenta integrada no meu dia-a-dia profissional.
Exemplos, no contexto jurídico e na área da saúde em que eu desempenho, tenho utilizado o ChatGPT para a redação de minutas de cartas, de ofícios, preparações de pareceres, ler relatórios extensos, ou seja, pedir ao ChatGPT para fazer um resumo, análise de legislação e cruzamento de diplomas, por exemplo, para comparar quais foram as principais diferenças entre diplomas. Também uso para desenvolver em matérias relacionadas com a segurança e saúde no trabalho, o qual eu também sou formador. Desde logo, tem uma equipa excelente de profissionais que têm um know-how enorme nesta área. E não se trata só de atribuir competências teóricas, mas também tem uma abordagem muito prática dentro das nossas áreas de formação e dentro das nossas atividades profissionais, com casos reais, ajudam-nos a fazer toda a diferença. Estão constantemente atualizados, tendo em conta as várias versões que o ChatGPT já teve. Muitas versões que o ChatGPT já teve, é verdade. Ora, vamos aqui, acho que agora vamos ter aqui espaço, eventualmente, para fazermos aqui perguntas. Sim, nós já temos algumas perguntas, tanto no formulário que enviamos antes deste webinar, tanto no nosso chat. Mariana, querias começar por qual? Pelo formulário, pelo chat? Eu começo pelo que a moderadora Ok. considerar mais relevante. Podemos ir já a seguir. Eu estou. Podemos começar com os do formulário, então. A primeira pergunta que nos surgiu foi: qual a fiabilidade das respostas obtidas no ChatGPT? Ora, a fiabilidade das respostas obtidas no ChatGPT tem a resposta que eu costumo dizer aos meus estudantes, que é a resposta certa à maior parte das perguntas, que é depende. Ora, muito bem. O que é que eu quero dizer com isto? Depende, porque, na verdade, eu não posso dizer, isto é para confiar cegamente. Isso não seria um conselho adequado. Ok? Agora, existe um conjunto de estratégias, nomeadamente de adequar o contexto e de fazer alguma verificação e ter a certeza que ele tem as informações todas, que nos permite ter um pouco mais, primeiro, aumentar a fiabilidade dessas perguntas e, segundo, ter mais facilidade em confirmar que ela é fiável. Existe uma série de ferramentas que permitem, por exemplo, perceber qual é que foi a fonte que ele utilizou para dar essa resposta, ok? E, por exemplo, eu posso, se aquela resposta for dependendo também do grau de importância que ela poderá ter, eu posso querer, inclusivamente, verificar de onde é que é a fonte, etc. Portanto, as respostas têm que ser validadas, todas elas, concordo plenamente. Não, nunca me vão ouvir dizer que podem confiar cegamente no ChatGPT, mas vão ouvir dizer muitas vezes que há formas de nós melhorarmos a qualidade de respostas para que a fidelidade aumente e também de nos colocarmos numa posição em que conseguimos garantir essa fidelidade, quanto mais não seja verificando as fontes e percebendo, tendo maior controle daquilo que é as respostas que vamos obtendo. Isto é só o início poderão confirmar os formandos uma série de considerações a ter em consideração no que diz respeito enfim, à fiabilidade das respostas do ChatGPT. Ok, acho que podemos avançar para a segunda pergunta. Como posso tirar proveito da ferramenta para aplicar na área logística? Ora, a área logística, eu diria que é uma área com imensas vertentes. Quanto mais não seja, nas várias vertentes, nós teríamos que perceber que tarefas específicas é que realmente conseguiríamos integrar. E quando eu digo o ChatGPT, já perceberam que eu estou a dizer as várias ferramentas de inteligência artificial. Isto é um bocadinho assim, ok? Estamos a utilizar de uma forma um bocadinho larga
ChatGPT e ou outras ferramentas. Mas então, a questão da área de logística. Ora, a logística, poderemos ter uma série de apoios a nível de gestão de clientes e de gestão do próprio contacto com o cliente. Pode haver várias tarefas em que o ChatGPT definitivamente apoia. Depois existe todo, presumo eu, uma componente de análise de dados que nas capacidades atuais do próprio ChatGPT, o ChatGPT pode dar apoio até a nível de análise de dados e de fluxo de informação. Pode dar um apoio aí. Tudo o que é no âmbito da criação de documentação vai certamente ser uma ferramenta muito útil. Agora, eu estou só, obviamente, a descascar um bocadinho da superfície, porque a área é muito larga e, portanto, certamente que a forma como iríamos introduzir estas ferramentas teria que ter em consideração as várias componentes incluídas nesta área. Sara, é assim o geral dessa parte. Uhum. Pronto, a terceira pergunta que surgiu no chat, foi, a minha dúvida para já é como se entra no chat. Para fazer este tipo de perguntas, vamos ao ChatGPT em português e entramos. Nós já enviamos um link no YouTube, de como se faz, um tutorial, basicamente, da entrada no ChatGPT, mas Mariana, não sei se queres, explorar um bocadinho ou Vou explorar queres um bocadinho comentar. quanto mais não Ok. ser a dizer assim. Acho que essa é a outra resposta que está sempre certa, que é, há várias respostas certas. Pronto. Então, há várias maneiras de fazer a coisa de maneira certa. E a verdade é que parte do que nós também tentamos transmitir aqui, e eu vou tentar aproveitar este bocadinho para começar já a transmitir, é, se nós temos tantas ferramentas, também vamos ter várias vertentes, coisas que são grátis, coisas que são pagas, coisas que são, ok? E isso é um mundo. E portanto, muitas destas ferramentas têm algumas funcionalidades que estão disponíveis gratuitamente. Nós tentamos ao máximo focar quais são os limites disso, mas utilizar o máximo possível dentro desse âmbito, mas também depois dar a conhecer o que é que são as mais-valias nas várias ferramentas de ter a componente paga. Estas coisas todas que nós falámos hoje, tirando a parte de integrar com outras ferramentas, muitas delas, e sobretudo os exemplos em termos de texto, basta simplesmente utilizarem, por exemplo, o vídeo que temos para explicar como é que se abre o ChatGPT em português e começar a interagir com ele. Muitas dessas coisas vão ser passíveis de ser experimentadas sem mais nenhum tipo de ferramenta adicional ou pago, etc. Ok? Portanto, mas existe esse mundo. E esse mundo faz um bocadinho parte do que é isto de tomar conhecimento destas ferramentas. Como? Pronto, agora temos uma pergunta da Elisa, que perguntou, se existe um treinamento completo do ChatGPT ou este webinar é já este treinamento completo. Quem dissesse que conseguia fazer um treino completo do ChatGPT neste webinar não podia estar a dizer a verdade, ok? Porque, e quando eu digo ChatGPT já perceberam, mas mesmo que fosse só o ChatGPT, não se ensina numa hora e meia, nem em duas, nem em três. E também não se ensina nas 21 que tem o nosso curso. Portanto, depois é preciso integrar nos workflows e realmente fazer as coisas em casa e poder utilizar, enfim, aprender a utilizar nos nossos próprios contextos. Mas sim, nós temos uma oferta formativa adicional, que se calhar ela própria também não é completa, mas que já dá uma base fantástica para se ir aprender e se conseguir movimentar neste mundo que está constantemente em mudança, porque aquilo que eu ensinasse hoje, daqui a uma semana não era completo. E o que é importante é ter as bases para poder saber navegar e aprender continuamente, e é um bocadinho nesse sentido que estamos aqui a tentar sensibilizar para essa maneira de estar com a inteligência artificial. Obrigada, Mariana. Ok, temos mais uma pergunta aqui no chat da Vera Souza, que está a perguntar se temos que pagar quanto por mês para poder usufruir do chat na sua totalidade. Ora, o ChatGPT especificamente, aquilo eu acho que é por volta de $20, que com impostos vai dar cerca de 24 euros por mês. Depois existe um outro tier ainda mais caro, que não vejo grande utilidade, mas em qualquer uma das circunstâncias, para quem ainda não utilizou nada de nada,
Acho que a resposta correta é, por favor, comecem a utilizar o grátis para experimentar, porque ele está ali para experimentarem. E, portanto, realmente esse é o valor enfim, da parte paga mais convencional, é volta de 24 euros por mês, mas muito do que estamos aqui a falar pode ser experimentado, pelo menos, no gratuito, e isso acho que, enfim, está ao acesso de todos começar a experimentar para ver se gostam e se criam aquela atração para aprender cada vez mais. Ok, temos aqui outro comentário mesmo da Vera Souza a dizer que as imagens no grátis bloqueiam muito. Não sei se queres comentar sobre isso. E queria perceber se compensa muito mais a versão paga do que a gratuita. Ora, eu vou ser sincera, eu gosto de tentar ser o mais isenta possível nestas perguntas, e então vou dizer, a resposta ao se compensa muito, eu acho que depende da utilização que cada um for fazer, ok? Para mim, compensa-me imenso. Mas eu já tenho isto integrado no meu workflow. Claro que o meu papel aqui, de alguma maneira, também é tentar explorar e estimular-vos a descobrirem essas mais-valias que vos podem compensar esse valor mensal ou outro qualquer que escolham ter com estas ferramentas, ok? Para mim, compensa largamente, mas largamente em termos de número de horas que eu tenho a menos de trabalho, com a eficiência que consigo tirar, etc. Mas eu sinto que, em parte, é precisamente pelo nível de utilização que também já atingi e pelas descobertas que já fui fazendo de como realmente posso tirar esse usufruto. Portanto, não gosto de dizer taxativamente compensa para qualquer um. Acho que se estão aqui é porque têm esse interesse de aprender e de desenvolver e de saber, e portanto, sem dúvida alguma, que podem certamente ser algumas daquelas pessoas para as quais isso vai compensar. Mas gostava que descobrissem isso um bocadinho por vós. Para mim, compensa, mas depende muito da utilização. Desculpem, já estou a entusiasmar-me, estou sempre a entusiasmar-me com estas coisas, não há como fugir. Não sei se queres comentar, tem aqui a Rafaela mandou um comentário que não conseguiu apanhar a parte do Word e do Canva. Não sei se Uhum. queres comentar. Pronto, nós aqui neste webinar não entramos a fundo sobre como utilizar, ok? Mas o cerne da questão do que quisemos transmitir aqui foi que o que vai provavelmente revolucionar muitas das nossas também utilizações vai ser a integração destas ferramentas no Word e no Canva e em todos os outros que nós já agora muitas vezes abrimos um site e ele oferece-nos, olha, quero utilizar aqui a inteligência artificial. Mas para tirarmos partido disso, também temos que um bocadinho aprender como é que isso por trás funciona e isto está dentro do âmbito. Agora, nós não entramos a fundo concretamente sobre como é que se utiliza X ou Y de ferramenta, apenas referimos que elas já estão integradas quer no Word e no Excel, quer, por exemplo, nas ferramentas do Gmail e nas coisas da Google, ok? Portanto, é algo que ainda temos que explorar e que falamos também, francamente, no nosso curso, cada vez mais, porque é cada vez mais preciso ter essas várias caras destas ferramentas e não só especificamente o ChatGPT. Ok, agora temos a Helena, que também perguntou onde é que se pode aceder para a criação de imagens e vídeos. Ora, então, para a criação de imagens, o ChatGPT, a interface básica de abrir o ChatGPT e falar com ele e literalmente dizer-lhe: amigo, cria-me uma imagem se fosse aqui o meu filho a pedir, já sei o que é que ele queria, de uma escavadora a deitar terra para um caminhão, ou outra coisa qualquer, ok? De um elefante cor-de-rosa a andar de bicicleta, portanto, se nós falarmos com ele e dissermos cria uma imagem assim, assim, ele já tem isso integrado nessa própria interface, ok? Estamos a falar concretamente do ChatGPT. Existem outras ferramentas que são dedicadas exclusivamente a gerar imagens e existem outras formas de interagir, mas no ChatGPT podemos simplesmente pedir-lhe para ele fazer isso. O vídeo
já é mais complicado. O vídeo é algo que já só está, lá está, na parte paga do ChatGPT, já corresponde àquela versão em que temos que pagar os cerca de 24 €, peço não estar a cometer nenhuma imprecisão, por mês, e tem uma interface própria chamada, o modelo chama-se Sora. Pode-se aceder de dentro do ChatGPT, mas já é preciso ter o ChatGPT pago para poder aparecer lá o botãozinho para eu carregar para ir ao vídeo, ok? É algo que, apesar de tudo, está acessível, lá está, nesses tais 24 € e que nós mostramos e falamos também, mas já implica sempre um pagamento e um modelo de vídeo assim do género deste que vocês viram não existe ainda em versão gratuita. Existem umas coisas muito, muito mais básicas que, pronto, não têm realmente este tipo de aparência. Acho que é isto. Não sei se... Temos aqui outra dúvida da Salomé. Ela está a dizer que é uma utilizadora frequente de inteligência artificial, nomeadamente do ChatGPT e Copilot, e usa a nível académico, profissional e mesmo pessoal. A dúvida que tenho é qual o chatbot mais credível? Isto porque posso colocar a mesma pergunta e de forma detalhada e habitualmente tenho respostas diferentes. Ora, isto é uma excelente pergunta para eu falar aqui de várias coisas. Pronto, uma é, estes modelos, e compreendo que é uma coisa que causa aqui um bocadinho de confusão ou desconforto inicialmente, é que eles são, aquilo que se poderia dizer, não determinísticos. Em modo simples, nós podemos chegar lá, fazer uma pergunta e depois chegar lá e fazer exatamente a mesma pergunta, exatamente letra por letra, e não é só em modelos diferentes. É no mesmo modelo, ele pode dar respostas diferentes, ok? E, portanto, primeiro, estas técnicas do prompt engineering levam um bocadinho a retirar, ou pelo menos a conseguir moldar melhor as respostas para ou tirar partido dessa variabilidade ou limitá-la de uma maneira que seja alinhada com as nossas necessidades, ok? Depois, a segunda questão é, qual é que é? Eu sei, eu não vou fugir à questão de qual é que é mais credível. Mas vou, para ser totalmente honesta, dizer não sei e depende. Primeiro, não sei porque o que é credibilidade vai depender muito do contexto do que se pretende, ok? E depois depende porque alguns deles são objetivamente mais credíveis, num sentido lato, para umas coisas do que para outras. O que é importante aqui? É, primeiro, estar no controlo das respostas, porque muitos destes modelos, atualmente, se o que eu precisar precisa, por exemplo, de ser uma coisa atual, não tem outra maneira de ter essa resposta, a não ser que ele vá pesquisar à internet e confirmar o que está a dizer. Se ele me disser de cabeça, vamos lhe dizer de cabeça, ele vai-me dar uma resposta que é incorreta, ok? Se eu perguntar da atualidade política ou qual é que é o tempo que está para amanhã, se ele não for à internet, ele vai-me dar uma resposta errada, ok? Nós depois, no curso, também explicamos isto um bocadinho melhor, chamamos-lhe alucinações, mas, mas pronto, assim, grosso modo, é isso. O que é que nós aprendemos? Aprendemos a detectar essa credibilidade e a gerir essa incerteza relativa à credibilidade, a perceber qual é o comportamento do modelo, do que é que ele está a fazer. Se ele está a pesquisar, se é para aquela pergunta, ele me está a dar uma resposta que eu posso confiar, ok? Agora, no fim do dia, nós somos responsáveis pelas respostas que ele dá. No entanto, existe uma série de estratégias que eu posso fazer para ficar mais confortável com essas respostas. Não creio que a pergunta qual é o chatbot mais credível tenha uma resposta certa, ok? Vai depender do contexto e vai depender do que tipo de credibilidade, do que é que eu pretendo na mesma, ok? Se é grande utilizadora do ChatGPT e do Copilot, já é uma coisa boa porque já no fundo tem um bocadinho precisamente essa percepção que eles às vezes para coisas diferentes podem ter comportamentos diferentes. O Copilot em muitas coisas não é muito diferente de um primo do ChatGPT mais agarrado a determinadas ferramentas, ok? Portanto, nomeadamente a pesquisa. Portanto, nós temos que ver estas ferramentas às vezes de uma forma complementar e principalmente tomar controle da maneira como observamos as respostas. Espero não vos ter maçado demasiado, seja veem que eu entusiasmo-me a pensar nestes assuntos. Sara. Ok. Temos aqui outra pergunta que é: boa tarde, no caso da versão gratuita, qual é o limite de interações barra pedidos por dia? Penso que também o Rodrigo Sousa vai comentar especificamente os limites por mensagem.
Mas Mariana, gostavas de comentar? Eu acho que aqui a resposta mais correta é que os limites vão variando. Portanto, isto depende do número de utilizadores, depende das features, das funcionalidades que eles lançaram num dado momento. Houve uma altura em que eles diziam explicitamente, agora é um bocadinho mais difícil de assumir. Ok, eu vou fazer X perguntas e ele corta-me aqui as vagas. Agora, realmente, as imagens têm um limite mais que eu não sei especificar qual é que é enfim, o limite do número de imagens, até porque tem oscilado um bocadinho, está bem? Portanto, isso vai oscilando. Algumas destas informações já podem não se aplicar totalmente porque as coisas vão evoluindo e os modelos vão evoluindo e por isso às vezes não existe uma resposta para isso. Ele simplesmente não dá mais respostas ao fim de X tempo, ok? Eu também posso falar por experiência própria. Eu faço algumas vezes geração de imagem, principalmente a nível do marketing, e aquilo que me acontece é, imaginem, estou a pedir muitas fotografias, muitas geração de imagens muito seguidos. Ele diz assim: Sara, calma, tens que esperar durante 8 minutos, e diz mesmo lá o tempo que ele vai demorar a conseguirmos gerar outras imagens. Portanto, ele avisa sempre. Mas como a Mariana referiu, nós já usamos o ChatGPT há muito tempo e isto quase de 2 em 2 semanas muda os limites e, portanto, é importante também sempre manter-nos atualizados. Mariana, agora eu propunha fazeres uma pergunta ao ChatGPT para os nossos Certo? Com participantes certeza. Só um virem. momento. Acho que não temos mais nenhuma pergunta no chat, mas podem continuar a mandar. Mas basicamente vamos perguntar ao ChatGPT perguntas para este webinar e a Mariana vai responder às perguntas que o ChatGPT vai realizar sobre ele próprio, basicamente. Ora, está aí o chat GPT? Certíssimo. Está? Vamos a ver tudo. Boa. Então, vamos lhe fazer aqui a pergunta. Vamos lhe pedir para ele assumir o papel de alguém que não tem muita experiência do uso de chatbots. É assim, já não podem dizer que não aprenderam nada hoje, porque isto é um padrão persona que a Ada se explicou, ok? Portanto, estou neste momento no meio de um webinar chamado Domina o Poder do ChatGPT, especialmente pensado para profissionais e equipas que pretendem aplicar inteligência artificial de forma simples, útil e eficaz nos seus conteúdos de trabalho. Então pedimos para ele sugerir 3 perguntas para eu fazer às especialistas na área que possam ser úteis para mim. Ora, muito bem, tendo em consideração, como já referiram, que ele às vezes dá respostas diferentes a perguntas diferentes, eu vou estar a fazer, ele vai-me fazer perguntas que eu definitivamente não estou à espera de quais é que poderão ser. Vamos lá ver se eu não tropeço. Ora, quais são os melhores tipos de tarefas para começar a achar o ChatGPT? Adorei esta pergunta. Realmente valeu a pena perguntar ao ChatGPT, porque esta pergunta é muito boa para falar convosco. Quais são as tarefas mais fáceis? São coisas que já façam no vosso dia a dia a escrever. Escrever e-mails. Escrever um textinho para justificar qualquer coisa lá da escola. Escrever, pedir para resumir uma notícia. Portanto, coisas muito de texto são as coisas mais fáceis e principalmente aquelas nas quais estejam à vontade e consigam olhar para a resposta e pensar: ok, isto ficou como eu gostava ou não. Porque olhem, se a resposta for não, temos aqui a oportunidade para melhorar sobretudo a pergunta que deu origem àquela resposta.
Portanto, começar com coisas nas quais estejam à vontade, nomeadamente escrita de e-mails, se escreverem muitos e-mails, são boas coisas boas tarefas para começar. Como posso garantir que o ChatGPT me dá respostas relevantes e adaptadas É assim, posso passar esta pergunta? É só porque acho que já vos macei o suficiente com este assunto. Mas como é que eu posso garantir? Ora, eu posso garantir, lá está, utilizando formas que o próprio ChatGPT tem de saber onde é que ele foi buscar esta pergunta, de fazer fact-checking e melhorar a minha capacidade de fazer perguntas para melhorar as respostas, para aumentar a fiabilidade. Mas isso é o resumo do que já falámos anteriormente. Erros mais comuns. Olha, então eu abri aqui um chat GPT, que por acaso é um chat GPT gratuito, está bem? Eu abri aqui, eu disse-vos que eu tiro muito partido da minha conta paga, mas achei que devia abrir aqui o chat GPT gratuito. De resto, este é o tal botãozinho para ir ao vídeo, mas se forem aqui e continuarem a fazer o login, ele diz-vos, não podem fazer vídeo, está bem? Pronto, mas isso lá está, é a limitação do pago. Este é o meu chat GPT gratuito e nós já, enfim, no tempo que temos estado a fazer esta formação, já tivemos várias pessoas que foi a primeira vez que utilizaram. E muitas delas simplesmente fazem uma pergunta mesmo muito curta, às vezes nem é uma pergunta, às vezes é só inteligência artificial. Abrem um novo chat e dizem inteligência artificial. Bem, o que ele vos vai dar é sempre uma resposta muito genérica que dificilmente vai ao encontro daquilo que desejariam. Então, esse para mim é o erro mais comum. É não utilizar isto da forma correta no sentido de ser um chatbot. De duas maneiras. Uma delas é não ter medo de falar com ele. Ou seja, às vezes pode ser um bocado desconfortável estar a falar com uma máquina. Eu também tenho plena consciência que é uma máquina, isso... mas depois de criarmos, de quebrarmos o gelo e percebermos que estou a falar com a máquina, não quer dizer que esteja. Eu estou a fazer a utilização correta da ferramenta. E, portanto, utilizar uma linguagem mais natural aqui faz sentido porque ele foi ensinado a utilizar uma linguagem natural. Então, se eu utilizar como o Google e puser só lá a inteligência artificial, eu não vou ter a melhor resposta que poderia ter, ok? E depois a outra segunda coisa é, ele dá-me uma resposta que eu fico descontente. E eu digo, não dá, não serve para mim. Ora, também aqui eu acho que é outro erro comum, porque isto é um chat. E eu posso dizer, olha, mas eu não gostei porque isto e porque aquilo. Não me consegues dar uma resposta melhor? E vão ver que assim vão começando e cada vez mais a melhorar as respostas e até a perceber como ele funciona. Estes são talvez os dois primeiros erros, é ter medo de falar com ele a sério e o segundo, ter medo de continuar a falar com ele. Vamos dizer assim. Portanto, acho que são esses os principais erros. Ora, surge mais alguma pergunta? Há mais alguma pergunta? Estou aqui a rever. Pronto, tivemos aqui um comentário da Margarida Loureiro a dizer que são ferramentas fantásticas, mas também com elevado impacto ambiental. Já tivemos aqui a resposta do Ricardo. Não sei se queres comentar, Mariana. Sim, eu não li aqui a resposta do Ricardo, mas são preocupações das quais eu, honestamente, partilho. Acho que é bom ter essa consciência. Nós discutimos isso também no curso, curiosamente, e cada vez mais, que também acho que é importante reservar tempo precisamente para essas reflexões, e não só ambiental, mas também alguns impactos de índole social e económica, ok? Isso nós também discutimos. A minha expectativa também é que as ferramentas vão se tornar cada vez mais eficientes e, portanto, podem reduzir outros custos secundários secundariamente, passa a expressão, o pleonasmo, ok? Mas ainda bem que levantou essa preocupação e eu partilho muito dessa visão de que não podemos, enfim, ser outra coisa que está um bocadinho escondida da nossa vista, porque é realmente uma realidade. Mas tem sido feito algum trabalho para tentar também, pelo menos algumas delas, torná-las mais eficientes.
E eu também concordo com a Salomé que ele é um ótimo ouvinte. E como em modo assistente áudio, às vezes até dá, pronto, para eventualmente fazer um brainstorming quase na modalidade que faríamos com uma outra pessoa se não existir essa possibilidade. Ok, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta no chat. Penso que não, só estou aqui a rever. Não sei se querem fazer mais alguma pergunta à Mariana. Nós, se calhar, vamos ver os últimos slides, se ainda É, aparecer aí depois. alguma coisa. Não há stress, que ainda se reserva aqui um bocadinho para falar. Vou só ter que parar a partilha novamente para passar. Acho que vai ser breve a passagem. Sara, passo-te aqui a pasta, Ok. assim que conseguir isso. Antes de terminarmos, nós queremos apenas relembrar que todos os participantes neste webinar têm então 10% de desconto no nosso curso de iniciação ao ChatGPT. Já foi comentado, ou seja, isto é um pequeno exemplo daquilo que o ChatGPT pode fazer e no nosso curso vamos explorar muito mais as potencialidades e também, como ouvimos nos testemunhos, o curso é bastante prático, como são turmas pequenas de até 20 pessoas, conseguimos então personalizar quase que para cada caso ou para cada área, e há muitos exemplos práticos e é bastante interativa os nossos cursos. Este desconto é acumulável com outras campanhas em vigor no nosso website, temos vários descontos também, e é válido para 3 dias úteis depois deste webinar. Pronto, se ficaram com vontade, podes passar, Mariana. Se ficaram com vontade de saber mais sobre os outros cursos ou estes cursos em específicos, nós fizemos aqui um pequeno formulário que é bastante rápido de preencher, nome, e-mail e o curso para que querem ser contactados. Nós vamos contactar com vocês. E pronto, depois também queria vos deixar aqui, podes passar, Mariana, as nossas redes sociais. Neste momento estamos presentes com mais força no LinkedIn e no Instagram. Também vamos deixar no chat os links para poderem aceder às nossas redes sociais. Nós, nas nossas redes sociais, partilhamos algumas dicas, novidades e atualizações sobre inteligência artificial, mas também sobre outros cursos que temos, por exemplo, formações técnicas, Excel, também na área da saúde, também temos algumas formações. Podem fazer scan destes QR codes. E pronto, espero que tenham gostado da nossa conversa. Se calhar, se ainda tivermos alguma pergunta, podemos responder. Mas por nós é isto. Obrigada pela vossa atenção. Mariana, não sei se queres acrescentar alguma coisa, ou a Daça. Hum, eu Eu consegui acrescentar infinitas coisas, Sara. Eu acho que até é perigoso passar-me palavra. Eu estava aqui a hesitar, porque quem já teve que me ouvir às 21 horas sabe que é uma fonte inesgotável de conversa sobre este assunto. Portanto, não sei, Adassa, é assim, se quiser dizer umas palavras finais a confirmar esta minha febre, mas, mas caso contrário. Não, eu acho que é muito importante quem está por cá entender a importância, né, de conhecer essas ferramentas. E eu acho que, como ex-aluna, né, é uma experiência, foi uma experiência muito boa, e eu tenho visto aí a importância cada dia. Então, eu falo para vocês, façam, porque os professores são excelentes, e é o que a Mari falou. Quando a gente faz o curso, a gente entra mesmo, a gente vai profundo nas questões, tem muitas partes práticas, então isso facilita muito. E um exemplo, uma questão que eu dou para vocês utilizem o ChatGPT ou outro chatbot, porque isso é necessário e muito importante para qualquer tipo de profissão. É isso. Pronto, só queria deixar um remate final, ou seja, se vocês estiverem aqui responsáveis por uma empresa ou uma associação, podem nos mandar e-mail, caso queiram ter uma formação personalizada, como a Mariana já referiu.
Já tivemos experiência